seja muito bem-vinda e bem-vindo ao meu canal no YouTube. Esse era um projeto que eu estava há muito tempo querendo tirar do papel e finalmente hoje eu tô aqui com o meu primeiro vídeo do canal. Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Débora, sou uma mulher cristã, sou casada com o Rafael e sou mãe do Jonas, que hoje tem 1 ano e 5 meses. Eu também sou graduada, bacharel em teologia, então eu gosto muito de estudar sobre Deus, sobre a palavra. Sempre fui muito curiosa sobre tudo, na verdade. Eu nunca deixei nenhuma informação passar desapercebida. Se eu não soubesse, eu ia lá e pesquisava. Então, em relação à maternidade, em relação à criação de filhos, em relação à teologia, são assuntos que eu amo e que, ao longo dessa jornada aqui no YouTube, eu pretendo compartilhar um pouco mais com vocês. Eu sempre fui uma pessoa muito artística. Essa característica tem tudo a ver com o vídeo de hoje. Até por isso que eu botei o microfone em um pincelzinho para ficar mais ilustrativo. E nada melhor do que para um primeiro vídeo no YouTube a gente falar sobre começar coisas novas. Para mim, gravar vídeos em si não é tão novo, porque eu já estou há alguns anos aí fazendo vídeos para a internet, para o Instagram, para o TikTok, mas eu queria mesmo era vir para o YouTube, porque eu sinto que as outras redes sociais é tudo muito rápido. Você não pode falar a informação completa, porque senão o vídeo passa de 2 minutos e aí ninguém assiste, o Instagram não entrega. E enfim, eu gosto disso aqui um pouco mais tranquilo, mais conversado, algo que eu posso me estender um pouco mais, que a gente conversa juntas enquanto lava a louça, dobra a roupa, enfim. Eu gosto de poder me expressar com mais calma. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre começar coisas novas, sobre como tudo na vida tem um começo e como às vezes a gente adia as coisas da nossa vida por medo de começar. Vamos lá? Bom, como vocês viram aí nas cenas iniciais do vídeo, eu fui numa exposição que o meu pai está fazendo em um ponto turístico aqui da minha cidade. Eu sou de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Sempre fico muito orgulhosa e muito babona dele. Meu pai é artista plástico, então ele trabalha com vários tipos, né, de arte, com esculturas, com pinturas, mas agora ele está fazendo uma exposição de algumas pinturas dele no mais importante ponto turístico da nossa cidade, que é o Forte São Mateus. Eu tenho muito orgulho da trajetória dele, da história dele, sempre me inspirou muito, ainda mais porque eu sei que aquela exposição não começou ali, lá no ponto turístico mais importante da cidade, cercado de outros artistas de renome da cidade. Não, aquilo não começou ali, começou há muitos anos atrás. Tudo aquilo ali começou quando ele era lá um jovenzinho, um garotinho, e decidiu começar a desenhar, a pintar, a aprender. Quando ele decidiu começar, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem ninguém aplaudindo, mesmo sendo ruim, porque ninguém começa bom, perfeito em tudo, mesmo sem saber aonde que isso ia dar e se ia dar em alguma coisa, porque o meu pai, na verdade, ele teve uma infância muito difícil. Ele teve uma infância muito pobre, passou por muitas dificuldades. Então, assim, entrar no meio da arte é uma coisa muito contraditória, se é que eu posso dizer assim, para alguém que vem de um lugar como o que ele veio. Porque geralmente a pessoa que vem de um lugar de mais pobreza, de mais dificuldade, tem outras prioridades, né? Como trabalhar, como sustentar a casa, sobreviver. Então, meio que a arte fica em décimo, em milésimo plano, porque é algo mais que requer mais sensibilidade, que requer tempo, que requer uma cultura, um contexto que o meu pai não tinha na época. Então, assim, olhando para a história dele e vendo se ele, com todas as circunstâncias que ele tinha, envolto das pessoas que ele tinha, com o pouco conhecimento que ele tinha,
com os poucos recursos que ele tinha, ele conseguiu ir por um caminho, começar algo completamente destoante da realidade, daquilo que se espera de alguém que veio da realidade dele. Por que que eu ficaria estagnada agora? Com todo o conforto que eu tenho, com todo o background que ele me deu, né? Por que que eu agora não começaria algo novo? Não tentaria fazer, aprender, investir, sei lá, fazer qualquer coisa nova. E aí a gente acaba vendo a nossa vida como quem passeia por uma exposição. A gente gosta de ver o quadro pronto. A gente gosta de ver a obra pronta, a obra completa. Mas a gente esquece de todo o processo que o artista passou até chegar naquele produto final. De quantas vezes ele errou, de quantas vezes ele precisou tentar de novo, repintar a tela, refazer a escultura, de quanto conhecimento ele teve que aprender, de todos os treinos, da disciplina que ele precisou ter. E isso ninguém vê. Às vezes só quem está de muito perto, como eu, por exemplo, pude acompanhar o meu pai em todos os processos e aí no final também ver a obra completa. Isso é maravilhoso, mas a maioria das pessoas, 99% das pessoas que estão vendo a obra completa não viram o processo por trás dela. E aí isso aplica à nossa vida. A gente quer ter o produto pronto, a gente quer ter o resultado, mas a gente quer pular todos os processos. E por causa disso, a gente vai adiando fazer tudo na nossa vida. Vários projetos, vários sonhos, vários hobbies vão ficando para depois porque a gente tem medo de começar. A gente adia começar novos hábitos, a gente adia ter uma família, ter filhos, ter uma casa, ter um emprego dos sonhos, estudar para uma faculdade que a gente quer. E eu acho que um dos maiores motivadores desse adiamento, né, de viver a nossa vida, de fazer aquilo que a gente deseja fazer, é o medo. O medo de errar, o medo de se frustrar, de as coisas não saírem como planejado, o medo de se comprometer, de assumir responsabilidades, porque começar algo tira um pouco as coisas do nosso controle. E a gente ama ter tudo sob controle, né? Mas aí a Bíblia tem um texto que me chama muita atenção. Tá lá em Eclesiastes. Eclesiastes 11:4, vou ler para vocês. Quem fica observando o vento não plantará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Ou seja, quem espera um cenário perfeito nunca vai fazer nada. Sempre vai ter uma nuvem, sempre vai ter um vento, sempre vai ter um passarinho que vai tentar pegar a semente, sempre vai ter algum empecilho. E se a gente fica olhando só para os empecilhos, a gente nunca vai fazer nada. E eu posso falar, às vezes o maior empecilho é a gente mesmo. O negócio é que nem todo medo é ruim. Se fosse assim, eu não tinha colocado isso dentro de nós, né? O medo, ele é um sensor biológico de proteção. Então, a gente tem medo para que a gente não entre em situações perigosas. Só que tem um medo que protege e tem um medo que paralisa. Só que o primeiro medo, Deus colocou em nós para nos proteger. O segundo medo não vem de Deus. Lá em 2 Timóteo, diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, Deus não nos deu um medo para nos paralisar. Pelo contrário, Deus nos deu poder. E poder para quê? Para agir, para a gente fazer coisas, para viver uma vida para a glória dele. Para que tudo que a gente coloque a nossa mão, tudo que a gente decida fazer, resplandeça a glória de Deus. Só que como a gente vai manifestar a glória de Deus se a gente vive estagnado, adiando viver a nossa vida? E aí eu entendo essa paralisia através do medo como falta de maturidade. Porque assim, maturidade não é você não ter medo, mas é você agir mesmo com medo. É você assumir as responsabilidades que você precisa assumir para fazer o que tem que ser feito. E agir quase sempre significa assumir uma responsabilidade. Por exemplo, eu vou começar um canal, eu estou assumindo a responsabilidade de postar vídeos semanalmente. E aí,
Você vai ter a responsabilidade de manter um hábito mesmo quando passar a empolgação, de cuidar da sua casa e manter ela limpa, de cuidar desse filho que vai nascer, de fazer a manutenção desse casamento. Então, tomar decisões dá um pouco de medo porque sempre está atrelado a ter que assumir responsabilidades. E isso é uma coisa que deixa a gente um pouco paralisado. Mas que essa é a vida adulta, é assumir responsabilidades. E só vive plenamente, só vive aquilo que sempre sonhou quem assume responsabilidade. Não se engane, a gente nunca vai estar 100% pronto para nada. Por mais que a gente estude, por mais que a gente se dedique, nós nunca estaremos 100% prontos. E Deus não espera isso de nós. Deus, na Bíblia toda, escolheu pessoas que não estavam prontas. Moisés achou que não ia dar conta do recado. Abraão fez ali os trâmites dele porque achou que ele não ia conseguir ter o filho da promessa. Maria recebeu uma missão grandiosíssima, disse sim para essa missão, mesmo sem entender muito bem como que o negócio ia acontecer. Então, assim, todos os homens e mulheres de Deus, durante a trajetória, né, na história da Bíblia, a gente vê que não se sentiam preparados. Eu citei aqui alguns exemplos, mas a gente vê vários exemplos. Eles não se sentiam preparados, mas mesmo assim deram um passo de fé e começaram a fazer aquilo que estava proposto para eles. Só que a gente quer o perfeito, a gente quer estar 100% pronto para tudo e isso não existe. E essa parte é a que mais me pega, essa parte da perfeição. Como vocês viram aí, eu sou filha de artista, eu sou artista também, eu sou artesã, eu faço trabalhos manuais, bordados, crochê, enfim, eu faço um monte de coisa. Eu tenho um senso crítico muito grande comigo mesma. Eu acho que esse é o meu traço tóxico, é querer fazer tudo perfeito de primeira. Mas a vida não é assim. Lá em Lucas 16:10, diz que quem é fiel no pouco é colocado no muito. O meu pai não começou numa exposição no Forte São Mateus. Meu pai começou no quarto dele com um lápis e borracha desenhando. E isso vale para a gente também. A gente não vai começar a nossa vida nos resultados que a gente quer alcançar. A gente não vai começar tendo milhões de seguidores, milhões de visualizações. A gente não vai começar com o melhor carro, com a melhor casa, com a família perfeita. Não, a gente vai começar com o começo, que às vezes é simples, é pequeno, mas é necessário para que no processo essas coisas vão evoluindo, crescendo e se tornando da maneira que a gente gostaria que ela se tornasse. Talvez você esteja adiando começar alguma coisa porque não tem condições ou porque tem medo de se frustrar e das coisas não saírem como você planejava, ou porque você quer tudo perfeito, como é o meu caso. Ou talvez você esteja adiando porque sabe que começar algo novo requer responsabilidade. Vai exigir constância, vai revelar seus limites, vai te fazer amadurecer. E amadurecer dói. Mas talvez hoje você só precise dar um passo pequeno, igual eu estou dando aqui, só postando o primeiro vídeo. Talvez é começando com as coisas simples, comprando a plantinha que você sempre quis ter em casa, decorando aquele ambiente da sua casa que você sempre quis, iniciando um hobby novo, mas às vezes você já esperou demais mesmo e precisa tomar um passo grande. Se curar do seu medo de se relacionar com as pessoas, pedir aquela menina em casamento, ter um filho, mudar de carreira, mas uma coisa é certa: ninguém vai para lugar nenhum se não começar de algum lugar. E às vezes a vida da pessoa que você tanto admira na internet ou no seu ciclo social começou do passo que você está adiando tomar agora. E hoje eu estou dando o meu primeiro passo aqui no YouTube. E eu te convido a caminhar comigo. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um like para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e ele entregue para outras pessoas também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para a gente poder compartilhar experiências e viver essa jornada juntas. Esse vídeo te edificou de alguma forma? Deixa aqui nos comentários qual foi a reflexão que mais tocou no seu coração. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.